Olá, e nós estamos aqui para mais um episódio do podcast Mumunes em Preto e Branco. Hoje nós vamos falar de cultura, vamos falar de arte, vamos falar da representatividade do negro nesses dois segmentos. E para falar sobre isso, a gente está recebendo, eu não vou chamar de menino, se bem que foi menino que eu conheci, mas um jovem incrível, que tem um talento maravilhoso, tem cultura, pode falar com certeza, transita muito bem em tudo isso, mas também, né, filho de quem é e neto de quem é, não seria diferente. Eu tenho aqui do meu lado Davi Fields, Davi Campos, como é o nome original dele, e o artístico Davi Fields. Davi, uma alegria receber você aqui, finalmente deu certo. Faz tempo... Alegria minha, Ângela. Faz tempo que a gente está programando Nossa, isso, faz né? mesmo. Mas como ele está em São Paulo, e você vai conhecer já toda a trajetória brilhante e trabalhada, na verdade. Não é simplesmente sucesso caiu do céu, as coisas foram fáceis. Pelo contrário. Nada. Acompanho essa história há muito tempo e eu sei o quanto ele vem lutando para chegar onde chegou. Então, é muito bom, fico feliz desse dia estar acontecendo. Bom, não disse nada, mas ele é filho de quem? Cláudia Lima, que esteve aqui, uma das gestoras do Mumunes na educação e nos projetos, e da Mazé Lima e Zezinho Lima, quer dizer que são duas super referências que nós temos na cidade quando se trata de falar desse tema, quando se trata de falar de conquista, de vitória, realmente de empreendedorismo e protagonismo numa história assim que vai deixar um grande legado, já está deixando. Bom, agora eu quero apresentar você, Davi. Chega de falar, não é verdade? Deixa Imagina. eu contar para você quem é Davi. Davi Fields, ator, cantor e músico. Nascido e criado em Sorocaba, atualmente morando em São Paulo. Entre seus trabalhos como ator estão a série Bugados, do canal Globe, isso mesmo. A série O Dono do Lar, do canal Multishow, e o musical Luther King. Esse eu assisti, a gente vai conversar sobre isso também. Estudou produção audiovisual e atualmente está se formando técnico em atuação na São Paulo Escola de Teatro. Isso. Davi, vamos começar falando sobre sua infância? Vamos, que com tem certeza. coisas lindas nessa infância que eu também conheci. Vamos começar falando da sua melhor lembrança da infância. Olha, Ângela, como você falou, eu venho de um berço muito artístico. Principalmente por conta do meu avô, Zezinho Lima, dificilmente ele não seria um dos maiores artistas de Sorocaba. Eu acho que ele é um exemplo não só nas artes plásticas, mas na educação artística. Sim. De muitas pessoas. E crescer na casa dele e crescer na casa da minha avó, que já era uma pessoa que já vinha ali do coral das mulheres negras. Sim. Todos os trabalhos que ela fez na cultura através do Mumunes. E era uma casa muito artística. E eu lembro que meu avô, a gente morava muitos anos atrás, a gente morava no Jardim Guarujá, em Sorocaba. E tinha um ateliê na casa, tipo, lá no andar de cima. Você conhece? Conheço, sim. E lá eu ficava muito com ele na infância, porque minha mãe trabalhava fora, minha avó trabalhava na prefeitura, e eu ficava muito sozinho com meu avô. E meu avô pintando, ele escutava muito rádio. E é uma lembrança dele, não é uma lembrança minha, porque eu era muito novo, devia ter uns 3 anos de idade. Ele disse que eu comecei a cantarolar no rádio, assim, que tava tocando Carinhoso, do Pixinguinha. Aí ele disse que ele ficava ouvindo, eu criancinha, né? Meu coração, não sei porquê. E disse que ele ouviu aquilo e falou, O menino tem dom. acho que dá pra... vamos investir nisso aqui. E ele disse que era uma coisa frequente. Eu era muito fã do Zeca Pagodinho na infância. Eu ficava cantando as músicas dele, ficava cantando as músicas dos sambistas na época. Que, de novo, minha família família de sambista, família de pagodeiro, gosta de samba, música brasileira. Quase nada. Quase nada. E eu cresci ouvindo isso como referência. Meu avô também, ele gosta muito de Stevie Wonder, Ray Charles, Thelonious Monk, esses artistas negros do jazz, do blues, da música negra americana. Então eu cresci ouvindo essas coisas que se tornaram referência pra mim. E segundo meu avô, eu já comecei a cantar muito cedo. 3 anos de idade ali. E essa, nossa, é uma lembrança que eu tenho muito clara na minha cabeça. É de um dia eu estar cantando, eu não lembro se era
aniversário do prefeito de Sorocaba na época, eu não lembro, era alguma coisa, algum evento na prefeitura, que daí minha avó me colocou num microfone, assim, um pedestal, e falou, canta. E eu lembro de cantar carinhoso, assim, mas mas é uma lembrança muito, muito clara, que é de eu cantando, assim, na frente, acho que no evento de campanha, na frente de um monte de gente que eu nunca vi na minha vida. E eu, pequenininho, nem falava direito, ficava ali cantando. Se foi um privilégio, eu tenho certeza que também foi uma super responsabilidade, porque tinha que ir bem, tinha que se sair bem. Com certeza. E você se saiu. Aí, mas tem uma outra lembrança que você tem que eu queria que o Davi falasse, porque vale a pena registrar aqui, porque eu amo comunicação, né? E com essa possibilidade de gravar podcast ou de escrever, as coisas ficam registradas. O tempo pode passar, mas elas não morrem. Sim. Aí eu queria que você falasse daquela coisinha mais linda que seu avô fez e que você e seus primos curtiram demais. Essa homenagem é pra você, Zezinho. Essa é pra você, vô. Pra não falar que a gente não fala do senhor. O meu avô, 2007, eu já morava na casa deles, eu cresci na casa deles, eu e minha mãe, e ele tinha uma ideia, que era dar um presente de Natal geral pra todos os netos. Aí São 7, né, hoje? 7 netos. Sim. 7 netos. E eu lembro de um dia ele tá desenhando, assim, num papel, né, um projetinho de uma casinha. Eu tinha 5 anos de idade. Um rascunho. Um rascunho, e eu falei, uma coisa ele tá fazendo. Eu só lembro de um dia voltar da escola e tá uma estrutura sendo montada. A gente cresceu, né, lá na nossa casa de Guarujá, tinha um limoeiro muito grande. E ele construiu uma casa na árvore um dia. E nossa, a grande alegria da minha vida. A gente veio pra cá no caminho, tá chovendo pra caramba hoje. Ele tá falando que eu odiava chuva quando era criança, porque chuva significava que se eu não tinha o que fazer num dia ensolarado... Chuva significava ficar em casa. Exatamente. Se eu tava em casa num dia ensolarado sem o que fazer, eu ia brincar na casa da árvore. Mas se eu tava em casa num dia chuvoso, não podia nem brincar na casa da árvore. E nossa, eu e meus primos, a gente curtiu muito aquilo. Tinham 2 andares, na porta, uma coisa muito bonita. Não, foi no Capricho. A casa era uma graça, era linda. E é uma coisa bem bonita. A gente tem a porta até hoje, lá na casa dos meus avós tem a porta, que ele entalhou todos os nomes dos netos. Sim. E entalhou, acho que o ano de nascimento de cada um, e com a assinatura dele. Foi uma homenagem muito bonita. Algumas das minhas melhores lembranças de infância foram naquela casa da árvore. Então é isso aí, Zezinho. Você não foi entrevistado ainda aqui, mas você tá no podcast Mumules em preto e branco e não poderia faltar. Combinei com o Davi antes que a gente iria falar sobre isso, porque realmente é uma memória afetiva muito grande, né? Com certeza. Meu avô, ele, sem dúvida nenhuma, das minhas grandes inspirações na arte, porque ele tem uma dedicação muito grande ao que ele faz. De pesquisa, de ir a fundo, de entender quem são os artistas. Não faz por fazer, ele vai, ele pesquisa, ele estuda pra finalizar, eu vi, todas as coisas que entender quem são os artistas que vieram antes dele, quem são as inspirações dele. Dele vai de Caravaggio, Picasso, Monet. E falando em inspiração, qual foi a sua grande inspiração musical? Porque você canta desde pequenininho, mas aí eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. Sem dúvida nenhuma, Michael Jackson. A influência? A influência maior, Michael Jackson? Sem dúvida nenhuma, Michael Jackson. É até curioso, porque eu descobri o Michael Jackson através da minha mãe, que tinha um CD em casa muito... Tinha um CD que ela tinha feito na época, começaram CDs. Que era um CD que tinham vários, compilados de várias músicas do Michael Jackson. Aí eu lembro que eu colocava no rádio, acabava, colocava de novo. Acabava, colocava de novo. Nossa, ficou rouco. Daí eu cresci na época da internet, daí eu ficava no YouTube e eu escrevia Michael Jackson. Aí eu ficava vendo direto vídeos dele. Sem dúvida nenhuma. Ele é uma influência muito grande pra mim, não só como artista, como cantor, mas pelo que ele foi dentro da arte dele. De novo, dedicação. De ser o melhor cantor, ser o melhor dançarino, ser a melhor pessoa de entretenimento, construir a sua própria marca. Até hoje, ele é um símbolo. A grande força para você que alavanca o sucesso seria a dedicação? Dedicação, sem dúvida nenhuma. Eu acho que é dedicação e consistência. Porque a consistência, querendo ou não, é o que leva você a ser mais certeiro na sua dedicação. Porque é aquilo, né? Você pode ser dedicado durante um período breve da sua vida. Mas se você não tiver essa dedicação durante o longo período, provavelmente o resultado será menos. Senão fica mais ou menos fogo de palha, né? Exatamente. Começa e não termina, desanima. Exatamente isso. Porque já é muito difícil pra
para as pessoas no geral enxergarem a arte como profissão legítima. Já é muito difícil. Existe um preconceito muito grande na sociedade ainda que precisa ser quebrado. E hoje, e considerando que hoje ainda tem várias leis que privilegiam, que ajudam. Mas há um tempo você... Leis de incentivo à cultura, editais governamentais, tem um monte de coisas que favorecem e ajudam as pessoas dentro da carreira artística. Só que é aquilo, né? Existe essa desvalorização artística por parte das pessoas por conta desse preconceito. Só que você, artista, também precisa ter o mesmo nível de dedicação que uma pessoa teria numa engenharia, numa arquitetura, numa medicina. Não é simplesmente quero ser artista, vou lá, canto e pronto. Exatamente, porque assim como... Fala um pouco desse seu trabalho sobre isso, porque eu acompanhei também quando o Davi foi para São Paulo, começou a estudar eu quero isso. Como é que foi esse eu quero seguir isso? Com relação à família e com relação a você? Foi uma trajetória um pouco atípica, porque ao contrário de muitos artistas que eu conheço, a minha família me apoiou muito. Normalmente você escuta essas histórias dessas pessoas que falam artista não não tive ganha apoio dinheiro, da família, que a família é isso, que a família é aquilo. Pra mim foi 100% o contrário. Como eu falei, foi meu avô que me incentivou a cantar e foi minha mãe que me colocou no teatro. Quando eu tinha uns 11 anos, a escola que eu estudava em Sorocaba abriu um curso extracurricular de teatro. Ela me colocou naquele curso. E eu me apaixonei, foi amor à primeira vista, porque eu sempre fui uma pessoa muito elétrica, né? Eu tenho TDAH, então pra mim, nossa, o mundo... Caiu do céu! O mundo era uma pintura abstrata que eu tentava entender ali. E quando eu cheguei no teatro, foi como se alguém tivesse acendido a luz pra mim e falou, ó, esse é o caminho. Porque eu tinha muita facilidade para decorar texto, para criar personagem, eu me sentia mais focado, eu me sentia mais dedicado, eu sentia que aquilo era o meu caminho. E eu era muito novinho, muito novinho. Só que daí quando eu entrei do ensino médio, eu passei por aquela fase de eu quero só viver. Eu quero ser adolescente, eu quero curtir com os meus amigos, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. E eu fui muito contaminado por discursos, de novo, de pessoas que falam vai fazer um direito, vai fazer uma engenharia, vai fazer uma letra, vai fazer aquilo. Acabou que eu fiquei muito perdido no ensino médio. Eu falei, eu não sei o que eu vou fazer. Pra onde sigo? Pra onde eu vou? Tinha uma banda na época com uns amigos meus, que são meus melhores amigos até dessa hoje. banda? São meus melhores amigos até hoje. A gente tocava muito, compunha muita música junto. Só que não levava muito a sério. Mas aí, quando eu me formei no ensino médio, prestei vestibular, passei em vestibular, eu ia estudar História na Unesp na época, lembro bem disso. Eu tava muito... Ainda assim, eu tava muito infeliz. Eu tava, nossa, será que eu quero fazer isso mesmo? Aí eu conversei com meu tio, você conhece? Sim. Meu tio César Augusto. Cezinha, professor super amado. Professor psicanalista, conselheiro da Compir, maravilhoso. Fui conversar com ele. Falei, tio, eu tô muito perdido, eu não sei o que fazer. E ele e minha mãe juntos, conversando comigo ali sentado, parecia uma intervenção. Por que você não vai fazer arte? Por que você não vai fazer teatro? Por que você não vai fazer música? Você sempre quis fazer isso. Eu expliquei que eu tava um pouco inseguro, que eu tinha perdido o foco, queria muito viver minha adolescência na época. E acabou que eu decidi, ali naquela conversa, que eu realmente ia seguir isso. Que eu realmente ia voltar a me dedicar a isso. No meio de tudo isso veio a pandemia. Que acabou, enfim, atrapalhando os planos de todo mundo. Alterou um pouco o encaminhamento da minha jornada. E no final da pandemia, eu tava estudando teatro musical numa escola aqui de Sorocaba. Aí eu tinha feito alguns amigos, e uma amiga minha desse curso me mandou pelo Instagram um post que tava dizendo assim, ó: Projeto Cena 1 é um projeto de uma incubadora de artistas que tá em busca de 14 jovens, na época eram 14 jovens, pelo Brasil todo, para se prepararem para o mercado do teatro musical, de forma profissional. Aí era 100% gratuito, era um projeto social, e de novo, né, o projeto social sendo uma porta de entrada para muitas pessoas para o mercado de trabalho, inclusive na carreira artística. E eu falei, legal, né, eu vou... Ou seja, com isso, fazer um parênteses aqui, as políticas públicas voltadas para isso são essenciais. Exatamente, aí exatamente. Que tá. Políticas públicas, ONGs, porque o projeto Cena 1, ele veio de uma ONG. Sim. Ele veio do projeto da Funarte, se eu não me engano. Preciso me lembrar o nome certinho. Mas ainda assim era um projeto sem patrocínio, era um projeto 100% social. E políticas públicas sérias realmente transformam a vida das pessoas. Aí eu falei, você tira das ruas, você mostra um outro mundo, você cria uma nova perspectiva. Aí cada um escolhe o seu caminho. Exatamente. Aí eu mandei o meu material para aquele projeto e falei, vamos ver no que vai dar.
Acabou que eu consegui uma audição presencial em São Paulo. Falei, eu vou pra São Paulo. Eu fui junto com a minha mãe. Tava super nervoso. No caminho inteiro, eu conversando com a minha mãe sobre isso. Ela conversando comigo sobre isso. Lembro disso também. Nossa, foi um nervosismo A torcida aqui foi grande. Aí quando eu cheguei lá, eu fiz o teste, eu senti alguma coisa diferente. Eu falei, nossa, foi muito bom. Eu sinto que foi bom. É esse meu caminho. Acabou que eu entrei. De 14 jovens foi pra 16. Eu fui um desses 16 jovens selecionados e era gente do Brasil todo. Amigos que eu fiz do Nordeste, do Norte, do Sul. Amigos que eu fiz da parte Centro-Oeste do Brasil. Que de novo, é um contato com culturas diferentes. Que também é uma coisa muito importante dentro do trabalho artístico e do trabalho social. Que é você conhecer diferentes histórias. Histórias diferentes da sua. E que muitas vezes essas histórias estão levando pro mesmo caminho. E, nossa, foi um aprendizado muito grande. De 16 jovens... Nós tínhamos uma porcentagem muito boa de pessoas negras. Até hoje o projeto ele continua. Eu fui da primeira turma, eles já estão na quarta turma. Através desse projeto eu consegui uma oportunidade de conhecer uma produtora de elenco, Érica Islama, que é uma amiga muito querida minha, que me levou a fazer o teste pra Bugados, que foi a série no Globo. Ai, como é que foi isso? Como é que foi essa experiência? Na época eu tava trabalhando no shopping Tamboré, eu tava fazendo uma peça de teatro interativa. E a Érica tinha me visto no Projeto Cena 1 por um teste que a gente tinha feito, uma simulação de um teste que a gente tinha feito lá. E por algum motivo ela gostou muito de mim. Ela falou, acho que esse menino tem alguma coisa. E ela me ligou um dia, falou: oi, querido, tudo bem? Tem um personagem aqui chamado Matias pra uma série que eu não sei ainda como é que é. E eu queria muito que você fizesse. Falei, tá bom, vamos ver no que vai dar. Acabou que eu... Depois você me conta da paixão do Matias, porque depois eu não consegui acabar de assistir. Eu conto o final. Eu conto o final. Mas aí acabou que eu perdi o teste. Porque eu tava trabalhando na época no shopping. Eu cheguei a ir pro teste. Tava demorando muito, tava fora do horário. Eu falei, putz, eu preciso chegar no shopping, preciso chegar no shopping. Fui embora. Aí eu saio do shopping, acabou o dia de trabalho, tinha 11 chamadas perdidas no meu celular. Falei, já era. Oh, meu Deus. Já era, acabou, perdi minha chance, nunca mais vou trabalhar na televisão. Aí era a Érica. Aí eu liguei de volta pra Érica. A Érica falou, não acredito que você fez isso, por que você fez isso? Eu expliquei pra ela, eu tinha que chegar no trabalho a tempo e tudo mais. Falou, eles querem muito te ver. Amanhã você vai ter um teste presencial, um teste online. Falei, tá bom, vou fazer esse teste online. Chegou, eu tava indo estrear outra peça ainda em São Paulo. Eu tava no dia da estreia da outra peça. Eu tava no teatro, o diretor da peça, o autor e diretor da peça na época, segurando o celular assim pra eu fazer o teste. Ele do outro lado, Aí eu dando texto, fiz uma entrevista depois do final. Ele me dando uma força, segurando o celular assim, ó. Fala, vai, você consegue. E eu acabei entrando na série. Foi uma experiência muito boa. Eu trabalhei com artistas muito mais jovens do que eu e artistas muito mais velhos que eu. E pessoas, de novo, os mais novos e os mais velhos, ambos eram mais experientes do que eu. Então, eu fui sugando tudo que eu podia de várias pessoas. A Adriana Lessa, que é uma artista que eu já admirava há muitos anos. O Fábio Espósito Xepa, que é um artista que eu via ele trabalhando. Ele, nossa, era um exemplo pra mim. A própria Siena, com quem eu fazia par na série, que é mais nova do que eu, mas ainda assim ela tem uma bagagem muito grande. Ela começou cantando Raul Gil aos 3 anos de idade. Ou seja, eram talentos assim. Exatamente. Talentos de um bom tempo. Exatamente. A nossa diretora, Eliane Fonseca, uma das melhores docentes do CLL na Casa das Artes, lá em São Paulo. Aí você viu que você estava no caminho certo. Exatamente, eu vi que eu estava no caminho certo. E eu fui sugando aquelas pessoas. Ai, meu celular começou a tocar. Fui sugando aquelas pessoas o máximo que eu podia. E até hoje eu considero o Bugados uma escola pra mim. Foi uma experiência muito boa. E logo depois de Bugados eu fiz o Dono do Lar, fiz uma participação do Dono do Lar que foi muito divertida. De novo, trabalhei com pessoas que eu admirava: Maurício Manfrini, Patrícia Travassos, Estevana Abote, Ari França. Olha, nós estamos aqui faltando só 10 minutinhos, acho que é mais ou menos isso. Mas eu quero falar muito sobre a representatividade negra na cultura e na arte, mas vai deixar para depois, para um outro momento que você voltar aqui para Sorocaba. Mas conta do trabalho que você fez impressionante como Martin Luther King. Foi assim realmente uma surpresa Claro que o ator personifica bem, mas a hora que você vê um homem daquela envergadura, que foi Martin Luther King, e um jovem como o Davi, caminhando, iniciando no teatro, com uma experiência e uma sede muito grande de fazer o melhor,
realmente a sua atuação foi impressionante. Nós fomos para lá, muitos amigos, muita gente, e você surpreendeu realmente todos nós. Fala um pouquinho sobre esse trabalho. O Luther King foi um projeto que surgiu na minha vida num momento muito significativo. Foi no meio do ano passado, eu estava fazendo a leitura de um outro musical. E nesse musical eu conheci uma pessoa. É muito sobre os contatos que você faz, é muito sobre as pessoas que cruzam o seu caminho. Porque se você causa uma boa impressão, essas pessoas lembram de você. Sim. E lembram de você bem. E essa amiga, uma amiga muito querida minha, ela me disse que a companhia com quem ela trabalhava estava fazendo uma peça sobre Martin Luther King. Martin Luther King já é uma das figuras que eu mais admiro na vida. Sim. Eu falei, com certeza eu vou querer fazer. Imagina que não. Eu mandei o material de novo, consegui uma audição presencial. E foi uma surpresa muito grande quando me chamaram para fazer o papel do protagonista. Eu não fiz a temporada toda, eu fiz apenas as 2 primeiras semanas como Martin Luther King. E foi um desafio muito grande. Acho que até hoje foi o maior desafio que eu vivi na minha vida. Foi... Aqueles diálogos... Foi decorar aqueles monólogos, foi mergulhar na vida daquela pessoa. Tem um livro excelente que não é uma autobiografia, porque ele nunca chegou a escrever uma autobiografia, né? Ele faleceu antes de conseguir escrever uma autobiografia. E o livro se chama A Autobiografia de Martin Luther King. Mas ele ainda assim é um registro, né? Uma amálgama de vários discursos, diários que ele escrevia. Os diálogos que você fez impressionaram. Agora, como você disse, os monólogos foram... Não, extensos. Extensos. De uma fala que não é uma fala cotidiana. Exatamente. Não é uma coisa assim que você tá... Como a gente tá conversando aqui, batendo papo. Questão de linguagem de época. E na época que eu tava ensaiando, né? Que eu tava me preparando pra fazer o papel... eu fiquei uma semana no Rio gravando outro trabalho. E às vezes eu ia pra piscina do hotel à noite. E eu ficava dentro da piscina fazendo os monólogos, lembrando de tudo. E tem a parte vocal da música, que a música sempre foi muito presente na minha vida. Sim. E cantar, e como que é a voz daquele cara, como que aquele cara cantava, das influências que ele tinha da vida gospel estadunidense, que ele era um pastor batista. Sim. Então foi uma experiência muito desafiadora, mas foi uma experiência muito recompensadora depois no final, que eu acho que foi um dos momentos que eu mais cresci como artista, que foi entrar dentro do corpo, entrar dentro da alma de uma pessoa que eu sempre admirei, só que ainda assim sabendo que aquela era a minha versão daquela pessoa, que é um exercício de humildade artística. Sim. Que é você entender que você não necessariamente vai se transformar numa outra pessoa, mas é como usando meu avô como exemplo, é como um artista pinta com os pincéis que ele tem. Sim, então exatamente. foi uma experiência de muito, muito, muito crescimento. Quanto tempo de ensaio? Porque eu sei que teve mudança de última hora. 1 mês. Foi 1 mês de preparação de ensaio. E a mãezona Cláudia nervosa, nossa, mudou de última hora e tudo aquilo. Foi de última hora, foi muito rápido. A peça era uma peça... E você deu conta. E era uma peça que mudava o tempo inteiro. Muitas coisas mudaram. E mas foi uma experiência muito boa. Como artista, né, pro meu crescimento, pra minha inteligência dentro do mercado, foi muito recompensadora. Inesquecível. Foi inesquecível. Fale um pouco do que você faz hoje. Você faz um outro curso, então conta pra mim. Eu fiz produção audiovisual em São Paulo e agora eu tô fazendo formação técnica em atuação na SP Escola de Teatro. A São Paulo Escola de Teatro é uma escola técnica que é especializada em teatro, somente teatro. Então nós temos 8 linhas de estudo. São atuação, humor, dramaturgia, iluminação, sonoplastia, direção. Tem mais 2 que eu esqueci. Técnicas de palco e cenografia e figurino. É uma escola somente voltada para teatro, com um método 100% paulo freireano. E a proposta deles é uma proposta de pesquisa dentro do teatro. Então, por exemplo, você vai ver ali pessoas como Abdias do Nascimento, que foi o criador do Teatro Experimental do Negro, que inclusive é um exemplo de pessoas que fazem trabalho dentro da cultura através de transformação social. O Abdias, ele foi uma pessoa que viajou pelo mundo inteiro, viu o teatro no mundo inteiro e viu que não existia protagonismo negro dentro do teatro. Então, quando ele volta para o Brasil, ele cria uma companhia só de pessoas negras, com teatro negro, com acompanhamento psicológico, com acompanhamento social, com auxílio financeiro para quem dava, para quem precisava. E ali ele criou o Teatro Experimental do Negro. Esse acompanhamento psicológico, na sua opinião, a necessidade dele, por quê?
Eu acho que é porque existe uma cultura de apagamento histórico muito grande. Não só no Brasil, mas no mundo inteiro, principalmente para parte da população negra. Porque é aquele famoso ditado de nós construímos esse país e esse país nos destrói. Então, como que a gente reconstrói a nossa autoestima? Como a gente reconstrói o nosso pensamento? Como a gente resgata a nossa cultura? Como a gente resgata... Como que você ensina os mais jovens a pensarem dessa forma? Exatamente. E o acompanhamento psicológico é sempre necessário. Como eu falei, eu tenho TDAH, então meu acompanhamento psicológico como ser humano começou muito cedo. Sempre frequentando psicólogo, sempre com acompanhamento médico, cuidando da minha saúde mental e principalmente dentro da minha negritude. Porque... Viveu momentos difíceis? Nossa, com certeza, com certeza. Momentos de baixa autoestima. Eu estudei muito em escolas particulares ao longo da minha vida. Convivi com muitas pessoas brancas e existe aquele... minha mãe falou, inclusive, no podcast aqui, que existe aquele momento que você questiona a sua própria autoestima, a sua própria beleza, porque você vê na televisão, você vê nos livros, você vê nas imagens aquelas pessoas loiras, dos olhos claros, da pele clara, e aquele é o padrão de beleza, aquela pessoa magra, aquela pessoa que a sociedade vê como perfeita, como padrão. E parte de E você não tá dentro disso, E você não tá dentro disso. Então, parte do resgate histórico, cultural, de você entender quem são essas pessoas. Quem é Beatriz Nascimento, uma grande ativista das causas negras? Quem é Teresa Santos, uma excelente autora, dramaturga negra? Quem é Abdias do Nascimento? Quem é o mais contemporâneo? Quem é Lázaro Ramos? Quem é... Eu falei Michael Jackson, que é um ótimo exemplo. Bruno Mars, que é um dos maiores artistas que fez um mês de show no Brasil agora. Você entender quem são essas pessoas que vieram antes de você, quem são essas pessoas que te inspiram, é parte do processo do aumento da autoestima. E também o acompanhamento psicológico, para você se entender como pessoa, para você chegar nesse lugar internamente também. Eu acho que a gente vai ter tempo, não vai, Vinícius, de falar sobre isso? Ainda dá mais 5 minutinhos ou 10? A gente tem aí... Eu queria falar 3 só. 3 minutos, Vinícius. Oh, meu Deus do céu, eu queria falar. Então a gente vai ter que deixar essa representatividade negra na cultura e na arte para um outro momento. Pode ser? Com certeza. Ou então a gente vai se despedir aqui. Nossa, Davi, foi tão gostoso conversar com você. Foi mesmo, Ângela. A minha admiração por você. A minha admiração por você, pela sua família, nem se diga, né? Mas por você é muito grande também, por ver o teu trabalho, a tua luta, a tua insistência, determinação, persistência, são valores que a gente não pode perder para você chegar onde chegou. Sucesso sempre. Muito obrigado, Ângela. Tá bom, um beijo com muito carinho para você. Tá obrigado. Bom? Obrigada outra vez à Jovem Pan, ao Vinícius, ao Kiko Palhato, por esse trabalho, por essa oportunidade de inclusão que está realizando com o Mumunis em Preto e Branco. Isso daí é fantástico. Então, e para você que está nos acompanhando, né? Sempre assim, meu beijo, meu abraço e até o próximo episódio, se Deus quiser.